Salve, salve galera, beleza? Tá começando mais um vídeo do nosso especial do NBB, dessa vez sobre o Cerrado Basquete, tá? Também não tem uniforme do Cerrado, ali atrás está a camisa da Irlanda do Norte, não tem uniforme do Cerrado, então vai essa. E o Cerrado, assim como todas as outras equipes, nós vamos falar sobre o elenco, sobre as possibilidades do time em quadra, mas o Cerrado também tem um fator extra-quadra muito forte, né, acontecendo nessa temporada, ou melhor, que aconteceu na efetivação do treinador Quentin Hillsman. Tá? Então a gente vai falar bastante disso também. E em todos os vídeos do nosso especial a gente divide por capítulos aqui na barra do YouTube. Então, se você quiser passar logo para essa parte do Quentin Hillsman, é só você procurar o capítulo correspondente aqui embaixo, tá bom? Bom, vamos lá então. Começando primeiro pelos jogadores, tá? E pelo time do Cerrado, a trajetória da equipe. Cerrado vai para sua terceira temporada no NBB, chegou na 2021, disputou também a 21-22 e agora está indo para o seu terceiro ano. E Cerrado ainda não conseguiu chegar nos playoffs. Tá? Sempre rondou ali a parte de baixo da classificação, as últimas vagas, em alguns momentos até ocupou a zona, o G12 do NBB, mas nunca conseguiu se manter na reta final a ponto de conseguir ir ali para os jogos decisivos, para o mata-mata. Mesmo conseguindo partidas interessantes, partidas em que vem de caro suas derrotas, o time ainda tem ali essa questão de nunca ter conseguido passar e desmontou um pouco o time do ano passado para esse ano, tá? O Cerrado perdeu de um ano para o outro, de uma temporada para outra, nomes como Dawkins, Stefano Perotti, Rafa Moreira, Vitor Guzmão, entre outros também que deixaram ali a capital do Distrito Federal e do país, né? Na verdade. Então, o Cerrado precisou se montar novamente para 2022-23, não tinha um grande orçamento, mas apostou ali em alguns veteranos para ver se consegue chegar pela primeira vez ali aos playoffs, tá? Então vamos ao elenco que o Cerrado Basquete montou. Armadores: Lucas Lacerda, Robson Júnior e Kieron Sheard. Os alas: o Rachão, Daniel Von Haidin, Paulo Lourenço, Anthony Harris e os mais jovens, né? O Ítalo Barbosa, João Camargo e o João Marcos. Alas pivôs: tem o Juan, que tem um jovem ali de muito potencial. Também o Fabrício Russo, veio do Mogi, e o jovem Vitor Henrique. E o pivôzão mais pesado, por enquanto, a gente tem ali o Augusto Alcaça. O treinador é o Quentin Hillsman, o americano. Falando primeiro dos atletas, né? Passando ali pela armação, Lucas Lacerda foi outro que cresceu muito bem no Mogi das Cruzes nas últimas temporadas, assim como o Lessa, que foi para o Brasília, né? Foi cada um para um time da capital. O Lucas Lacerda também foi muito bem no último ano, ficou ali entre os principais garçons do último NBB, tá? Então ele também vem numa trajetória de crescimento muito grande e vai estar mais uma vez em um time em que ele vai poder ter tempo de quadra e vai poder ter a bola do jogo na sua mão. Tá? Isso pode ser muito importante para o desenvolvimento desse atleta. E além dele, o Cerrado também contratou o Kieron Sheard, né? Ele que é um armador, mas joga também ali na 2, né? Um combo guard. Ele já teve uma passagem pelo NBB, pelo Vitória, lá em 15-16 ou 16-17, salvo engano. Não teve muito destaque, tá? A média dele acho que de 10, 12 pontos, o aproveitamento bem baixo. Aí aquela história que a gente sabe de muitos estrangeiros aqui na América do Sul, né? Ficou rodando por diversos países, diversos times, até que agora voltou mais experiente, mais velho aí para o Cerrado Basquete. Vamos ver se vai conseguir dar um pouco mais de liga. Primeira passagem dele, primeira impressão aqui pelo Brasil não foi muito impactante. Não chegou a ser ruim, mas também não foi nada demais. Nas alas, Rachão, extremamente experiente, muitas e muitas temporadas no Fortaleza Basquete Cearense, um cara muito identificado com a torcida lá no Ceará e acabou agora deixando o time vindo para o Centro-Oeste, vindo para Brasília. Vamos ver como ele vai se portar, como ele vai se virar em um novo time. Ele é um cara extremamente habilidoso, que consegue fazer aquelas bolas nos momentos mais decisivos da partida. É um atleta que você pode confiar, mas também já está com a idade um pouco avançada. Tá? Vamos ver como é que o Cerrado vai manejar esses minutos dele, né? Porque não dá para ele ficar jogando por muito tempo também. Vamos voltando aqui. Daniel Von Haidin, né, é outro que pode jogar tanto levando a bola como também ao lado do armador, jovem ainda, com um tiro do perímetro muito, muito poderoso, é um dos melhores chutadores desse NBB, tava num desenvolvimento muito legal nas últimas temporadas, vamos ver também, tem potencial para crescer ainda mais esse ano.
Paulo Lourenço, esse já podendo fazer ali até a 4 também, já um cara de muito mais tamanho, muito mais força, muito bom defensivamente também, é explosivo, consegue usar o seu físico de maneira muito legal. Paulo Lourenço, que acho que é o único atleta que está desde ali do primeiro ano do Cerrado no NBB, tá? Já vai para o seu terceiro ano ali com a camisa verde. Anthony Harris, mais um estrangeiro aí nessa equipe do Cerrado, o ala, que ele foi contratado pelo Campo Mourão algumas temporadas atrás, acho que 2 temporadas atrás, mas ele nem chegou a estrear no NBB, ele fez algumas partidas ali no Campeonato Paranaense e ao lado de outro americano que também chegou no Campo Mourão e saiu antes mesmo do NBB começar, o Anthony Harris estava naquele elenco e agora vem para o Brasil para, quem sabe, disputar a sua primeira partida de NBB. É um pouco complicado a gente mensurar como ele seria por aqui, porque 2 anos atrás seria a primeira experiência profissional dele, tá? No time de basquete. Ele tinha acabado de sair da universidade, do college dos Estados Unidos, então é um cara ainda novo, ainda com uma trajetória curta dentro do basquete. Vamos ver o que ele vai conseguir apresentar nesse ano aqui no Brasil. E também Ítalo Barbosa, João Camargo, João Marcos também ali mais jovens para compor e rodar esse elenco. Os alas pivôs, né? O Juan e aí... Os alas pivôs, a gente tem o Juan e esse talvez seja o grande nome do Cerrado. Ele é um menino ali que passou pelas categorias de base do Flamengo, não conseguiu ter o espaço necessário, foi para o Cerrado depois no ano passado e já surpreendeu todo mundo ali com atuações muito boas, minutagem relevante, conseguindo jogar de igual para igual com caras já muito mais velhos, muito mais experientes. Disputou a última LDB, né? Ele é muito novo, ainda disputou a LDB pelo Cerrado, que o time terminou ali na disputa de 5º a 8º, e ainda tem muito espaço para crescer. Ele que ficou muito marcado pela entrevista que ele deu na partida contra o São Paulo, salvo engano, em que ele foi muito bem, logo no início do último NBB e tal, e tem uma história de vida muito legal. O Juan é um cara que, pra gente ficar de olho, que pode crescer ainda mais nessa temporada, com mais responsabilidades nessa equipe do Cerrado. Além dele, também tem o Fabrício Russo, esse sim bem mais experiente, vindo assim como o Lacerda, vindo do Mogi. É um cara também muito bom na defesa, consegue ter um tiro de 3 pontos ali competente, era muito utilizado pelo Guerrinha em Mogi das Cruzes, agora vai para o Cerrado, assim como o Rachão ficou muitos anos em Fortaleza, o Fabrício ficou muitos anos em Mogi, vamos ver como ele vai se portar agora em um novo time, em um novo estado também, na próxima temporada. E o Augusto Alcácer, um pivô muito jovem também, que estava, salvo engano, no Minas, e também vai ter um pouco mais de espaço ali para crescer o seu patamar no basquete brasileiro, apesar de que ali com Juan e Fabrício Russo, não sei se ele sairia como titular, imagino que não, mas deve ter seus minutos ali mais relevantes do que em outros anos, o Augusto agora pelo Cerrado. E vamos lá, né? É uma equipe modesta, tá? É uma equipe que tem alguns nomes que são interessantes, tá? Que já fizeram muito no NBB, como por exemplo o Rachão, como por exemplo o Lucas Lacerda no passado, o próprio Fabrício Russo, ao lado ali de, por exemplo, o Juan, o Von Haidin, que estão ainda em crescimento, todo mundo junto ali com o Paulo, que é um cara que faz o time jogar muito bem também, que ajuda muito nessa questão defensiva, dá muitos tocos também, é um cara legal de se ver jogar, inclusive, mas o patamar do time não muda, tá? É para brigar ali pelas últimas vagas dos playoffs, vai brigar ali sim com Brasília, Pato, com Caxias, vai ser com o próprio Fortaleza novamente, vai ser mais ou menos nesse patamar que o Cerrado vai se encontrar nessa próxima temporada, tá? Tem o Quentin Hillsman, que é um técnico muito gabaritado, que já teve um trabalho muito grande nos Estados Unidos no basquete universitário, já chegou a ser eleito técnico do ano e tudo mais. Tem até capacidade técnica de fazer esse time jogar, por mais que o basquete de lá, por mais que o basquete universitário americano seja bem diferente do basquete FIBA que a gente joga por aqui, mas é um cara que conhece ali o basquete. Só que, e aí agora vamos passar para o problema extraquadra. A contratação do Quentin Hillsman não deveria acontecer. Tá? Não existe outra palavra para isso. Ele sim é um cara gabaritado, ele é um cara com muitas conquistas, muita história no basquete, principalmente no basquete norte-americano. Isso é inegável, a gente não tem como tirar isso dele. Ele fez história pela Universidade de Syracuse, em Nova York, nos Estados Unidos, mas diversas atletas, era um time feminino principalmente, tá? Diversos atletas e membros da comissão técnica
fizeram inúmeras denúncias contra ele a partir de vários comportamentos inadequados que ele teve. Saiu uma matéria no Globo Esporte em março, feito pela Mariana Fraga, repórter do GE, quando ele foi contratado pelo Cerrado Basquete ainda para fazer parte da comissão técnica. Tá? Em março estávamos com a temporada anterior rolando. Já se imaginava que ele seria efetivado no futuro, assim como de fato foi, mas na época essa matéria do Globo Esporte inclusive procurou a equipe do Cerrado, que em momento algum mudou a sua postura, que em momento algum mudou ali o seu posicionamento e ainda confirmou a sua efetivação meses depois. Vou pegar um trechinho da matéria, vou deixar ela na descrição aqui também para vocês lerem na íntegra, mas alguns dos relatos que as atletas fizeram, tá? Aqui, ele foi alvo de investigações a partir de denúncias por ameaças, bullying, manipulações e outros comportamentos inadequados em junho de 2021. Para vocês terem uma ideia, em abril do ano passado, 11 atletas pediram simplesmente para deixar o time, porque não estavam mais aguentando jogar lá, não estavam em condições psicológicas de ficarem na mesma equipe que o Quentin. A própria universidade abriu uma investigação com uma empresa independente que entrevistou mais de 120 pessoas envolvidas com o basquete ali da universidade, e a conclusão, abre aspas, está na matéria do GE inclusive, a conclusão foi que havia um número preocupante de pessoas considerou que havia um ambiente e uma cultura doentia. Na prática, assédio moral. Tá? Não é uma pessoa de convivência fácil, para dizer o mínimo. Aliás, isso até relativizar um pouco as denúncias que foram feitas. Tá? Vocês podem conferir aqui embaixo alguns relatos bem pesados, inclusive, de algumas ex-atletas do Quentin Hillsman. Depois dele sair lá da Universidade dos Estados Unidos, ele ainda tentou ir para o basquete espanhol, para o Leganés, mas a própria torcida do Leganés fez diversos protestos ali contra a contratação dele, e logo a diretoria do time voltou atrás, e aí ele chegou no Cerrado, tá, na temporada passada. Cerrado, não tenho como saber se sabia dessas alegações quando trouxe o Quentin Hillsman ou se só tinha o gabarito, o currículo dele, mas de um jeito ou de outro foi avisado, foi alardeado, saiu na imprensa a má conduta desse treinador. E o Cerrado continuou da mesma maneira, Cerrado efetivou esse cara. E chega a ser uma hipocrisia, porque o Cerrado é uma equipe que, quando chegou no NBB, chegou inclusive se vangloriando, mostrando, com razão, inclusive, de todos os vários projetos sociais que tem em Brasília e nas cidades satélites ali ao redor. Chegou também com uma iniciativa muito legal do basquete feminino. São posturas muito boas do Cerrado Basquete, todos esses projetos, o time feminino também, e simplesmente uma incongruência sem tamanho você contratar uma pessoa com esse histórico super recente, além de tudo, para chegar nessa equipe. Por mais que seja apenas no masculino, mas é a instituição, é o nome, é a logo Cerrado Basquete, que no final das contas está concordando, está dando anuência, está pagando um estrangeiro com esse histórico no mesmo ambiente em que diz ter várias categorias de base, projetos sociais e basquete feminino. Diz ter não, tem de fato, mas é uma incongruência, é uma atitude completamente hipócrita que não condiz com o que o próprio time prega, com o que o próprio time alardeia, com o que o próprio time se vangloria, novamente, com razão até então. Não é um tipo de comportamento que gostaríamos de ver aqui dentro do basquete nacional, que já tem inúmeros problemas, não precisamos de mais desse. Por melhor que seja o currículo do cara, pelos ganhos técnicos que o time pode ter, não justifica. Não justifica você trazer uma pessoa que não promove um bom ambiente, uma pessoa com esse histórico, novamente, recente. A gente está falando de coisas que aconteceram até no ano passado, tão problemática assim, ainda mais contra pessoas que o Cerrado diz proteger, que o Cerrado diz a desenvolver dentro ali da sua estrutura. É realmente uma atitude lamentável da diretoria do Cerrado e também até do restante da comunidade do basquete, porque essa matéria da Mariana Fraga em março desse ano até fez ali um barulho na época, mas depois o assunto morreu. Tá? Ninguém mais falou disso, a Liga nunca se pronunciou sobre isso. É algo realmente que a gente deve ficar atenção e ficar de olho, para que, se o Cerrado continuar com essa postura de manter o Quentin Hillsman dentro dos seus quadros, para que pelo menos, no mínimo, se cobre
para que essas atitudes não se repitam, no mínimo, tá? E ainda assim, vale a pena a gente ficar bem de olho, cobrando bastante esse tipo de coisa. Beleza, galera? Era isso que eu tinha para falar. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever também no canal da Locomotiva Esportiva, especial do NBB com um vídeo por dia, um vídeo sobre cada equipe, uma análise ali de cerca de 15 minutos a cada dia até as vésperas do NBB. Eu vou deixar a playlist aqui ou aqui para vocês conferirem os outros episódios também. O próximo vídeo provavelmente vai ser do Corinthians, seguindo a ordem alfabética aqui das equipes do NBB. Eu aguardo vocês. Muito obrigado. Falou!